propósito mesmo. E falar em diagnóstico precoce, em TEA, desde o começo, quando eu estava aqui na plateia, eu observei a ansiedade e a angústia de todos que estão aqui por mais, e até para que eles possam falar o que eles sentem e onde eles estão preparados, né? E neurociência é muito vasto, e eu fiquei, confesso, que pensando como que eu poderia explicar, como... E eu estou vendo aqui que a técnica em si é uma coisa, teoricamente, até a mais simples, é você sentar e estudar. Eu acho que o mais difícil é você aliar o conhecimento com a sabedoria de aplicar esse conhecimento, né? Quando a gente fala em diagnóstico precoce, isso nos dá a possibilidade da intervenção precoce, que seriam os estímulos precoces para esse paciente. Agora, por que esse estímulo tem que ser precoce? Teriam dois temas importantes aqui para eu tentar dizer, que é o neurodesenvolvimento e a neuroplasticidade. Quando a gente fala em neurodesenvolvimento, o cérebro está sendo formado desde o útero, né? Mas, quando uma criança nasce, o número de células que está ali no cérebro está praticamente definido. Mas esse volume, as mães que estão aqui sabem que o pediatra faz aquela medida do perímetro cefálico, né? O tamanho do cérebro vai dobrar no primeiro ano de vida. E o desenvolvimento vai ser muito intenso nos primeiros anos de vida dessa criança. Então, esse desenvolvimento, ele também não é aleatório. Tem o lugar certo, o momento ideal e a forma como esse desenvolvimento se faz. E, no autista, tem algumas peculiaridades. Então, também não é qualquer estímulo, em qualquer momento, de qualquer forma que se faz. Por exemplo, uma criança, já tem estudos dizendo que os perímetros cefálicos, o tamanho do cérebro das crianças autistas, ele nasce com um tamanho normal até um pouco diminuído. Depois de 2, 3 anos, 15% a 20% dessas crianças pode ter um perímetro cefálico até aumentado. Mas às custas do quê? Das conexões, da densidade desses neurônios e das células que participam ali como sustentação, que células da glia. E tem um outro fator. Nosso cérebro é programado para ter uma morte cerebral programada, que é a apoptose. E, nesses indivíduos, essa apoptose está alterada. Então, digamos assim, eu gosto muito de falar, quando eu falo de cérebro, eu imagino aquele monte de células se conectando, né? Aquela sinapsogênese, um falando com o outro. Eu penso num trânsito de uma cidade. Eu gosto de fazer analogias para ficar mais fácil. Porque eu vejo que a nossa plateia aqui também é diversificada. Então, não adianta ficar falando tecnicamente aqui, porque nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, vamos pensar num trânsito de uma cidade. Você está no ponto A e você tem que chegar no ponto D. Aí a pessoa te fala assim, você tem uma rua, de A para B, de B para C, de C para D, tá bom? Tá bom. A estrada de C para D está perfeita, pavimentada, está arborizada, está linda. Ó, você vai gostar. De B para C, está mais ou menos, está quase. Mas até chegar no B, ela vai estar pronta, ok? Ok. Só que tem um problema, de A para B não está pronta, não. Como você vai chegar na D? Velocidade não é tudo. Não quer dizer que se desenvolver rápido seja a melhor saída. Tem que ter a hora certa e o momento certo. Outra coisa, se você está no trânsito de Rio de Janeiro, você está indo para o seu trabalho e você tem o seu caminho normal ali, que você vai sempre, todos os dias, por aquele caminho. Segunda-feira, cansada, tal, você está lá com o tempo contadinho. Uma via grande, quando a gente pensa numa cidade grande, a gente pensa em vias grandes, vias pequenas. Mão dupla, mão única, semáforo que abre, semáforo que fecha. Tem lombada, em São Paulo a gente fala lombada, de Belo Horizonte é quebra-mola, não sei se aqui é obstáculo, quebra-mola. Então, tem quebra-mola, às vezes tem uma ciclovia, então é muito heterogêneo o caminho, né? Vamos pensar no cérebro assim. Você está indo para o trabalho, aquela via expressa que você pega está interditada, você não pode passar. O tempo está passando, você olha no relógio, tem que chegar no trabalho, não tem como você passar naquela via. Começa a acumular carro ali. O que possivelmente você faria ali? Um desvio? Deixa eu pegar um acesso aqui qualquer. Vai tentando, tateando, entra numa ruazinha ali. Mas digamos que você começa a ir naquela rua, atrasa um pouquinho, mas você chega no seu emprego. No dia seguinte, se a via que você usa bem estiver livre, você pega aquela de novo, esquece aquele transtorno do dia anterior. Digamos que essa via fique interditada por muito tempo, meses, talvez anos. Você vai começar a se adequar a essa nova estrada, essa nova via.
E pode ser que, com o tempo, você comece a gostar daquela estrada. Gente, essa rua, até que ela é legal, né? Olha, tem esse P bonito, tem uma padaria ali que eu sempre paro, gosto do cafezinho, né? Você acostuma com aquela via. E chega um certo ponto que você começa a se adequar àquilo. Você já sai mais cedo, você gosta da rua, tem até uma lojinha ali que você gosta de saber das novidades dali. Passado um tempo, você está naquela via alternativa e você se adaptou a ela. Seria a neuroplasticidade. Seria um caminho alternativo que você pega para chegar no mesmo fim. No começo pode ser difícil, no começo é desconfortável, mas com o tempo você percebe, às vezes, que aquele caminho é melhor que o anterior. Isso é o estímulo que eu estou querendo dizer. É formar novos caminhos nesse cérebro desse autista, né? Dessa criança que está dentro do espectro. A gente sabe que tem várias áreas do sistema nervoso central que ele se desenvolve de maneiras diferentes, em horas diferentes. A gente sabe que o córtex pré-frontal, que é a região que a gente toma decisão, que a gente programa, ele amadurece mais rápido no autista. Outra estrutura que pode amadurecer mais rápido é a amígdala. A amígdala está no sistema das emoções, responsável pelo medo, pela autodefesa. A gente sabe que 40% do crescimento da amígdala se faz entre 8 e 18 anos de idade. Meninos com autismo, com 8 anos de idade, essa amígdala já pode estar madura. O que você quer dizer com isso, Elaine? Na fase da pré-adolescência e adolescência, os estímulos naturais, as conexões que iam acontecer, já não vão acontecer mais da forma espontânea. Você vai ter que estimular de uma forma diferente. E aí entra na individualidade de cada autista. Qual o estímulo, como e quando? Digamos que você está indo para o trabalho, e aí você descobre aquela via antiga que você pegava, está liberada. Você fala, não vou nela, não. Estou acostumado com a minha nova aqui, tem aquela padaria que eu gosto, tenho privilégios com essa daqui, vou continuar na alternativa nova. Mas, digamos que um dia você acorda cansado, estressado, pensando no respeito, com quem que eu tenho que falar. Quando você se dá conta, você está naquela via antiga. Você fala, puxa, por que eu peguei essa via de novo? Já gosto da outra nova que está lá. O que acontece? Muitas vezes você está estimulando um autista, e eu não falo só do autismo aqui, viu, gente? Tem muitas alterações no neurodesenvolvimento que batem na porta ali com o autismo e que a gente está, às vezes, se esquecendo dele. O Dr. Tiago falou das comorbidades. O TDAH é uma grande comorbidade dentro do autismo. E hoje se sabe que as bases genéticas são as mesmas. Há cientistas dizendo que faz parte de um contínuo. Talvez seja um caminho único em que algumas peculiaridades que aquele indivíduo tem o faz cair mais para o lado do TEA ou o faz cair mais para o lado do TDAH. Então, quando você está estimulando e, de repente, ele tem uma atitude que não tinha mais, puxa vida, voltou tudo que era atrás? Não, pegou aquela via antiga. Mas outra coisa que a gente tem que saber, uma vez criado um caminho dentro do sistema nervoso central, ele nunca mais vai desaparecer. Ele vai ficar inativo, vai ficar improdutivo, mas ele está ali. Então, o que requer? Quem cuida, né? E eu tiro meu chapéu para os cuidadores, porque quem cuida requer cuidados, né? É aí que entra o quê? Paciência, persistência, resiliência. Cai, levanta, cai, levanta.